Meus queridos, nós estamos no último domingo do mês de janeiro. E esta igreja viveu momentos gloriosos nesse mês de janeiro. Nós repetimos um tema do ano de 2023, que é o ano do crescimento e da multiplicação. Nós vivemos experiência em 2023 que são fatos satisfatórios para nós iniciarmos 2024 com a mesma convicção, com a mesma expectativa. E o Senhor Jesus nos direcionou a manter o tema multiplicação e crescimento. Decidimos colocar um projeto de janeiro profético, de 12 dias de culto, onde Deus falou conosco de uma forma extraordinária, e eu quero crer que assim como eu, todos que participaram tiveram experiência ímpar. Fé foi revivificada, propósito, projetos, votos. Nós podemos ver quase 30 almas rendendo aos pés do Senhor. Nós podemos ver mais de 140 novas pessoas passando por esta igreja em 12 dias. Nós podemos ver um mover de Deus, Deus usando pregadores distintos para falarem as mesmas coisas. Nós não estipulamos temas para ninguém. Mas tudo isso foi impactante com a igreja Getsemane, a família Getsemane. E eu tenho uma preocupação porque eventos passam. Pregadores vão, vêm. E eu continuo aqui pastoreando vocês. Eu continuo aqui cuidando dos detalhes, apesar de que Deus me deu pessoas maravilhosas, como o pastor Fabrício, que nós estamos juntos há 13 anos. Dia 24 agora, irmãos, fez 13 anos que eu pastoreio nesta cidade. Cheguei aqui sem saber o que fazer, mas tem tudo a ver com o que eu vou pregar aqui hoje. Deus nos deu o pastor Rogério para nos assessorar nessa caminhada, junto com a pastora Suênia. Deus nos deu você que estão chegando dia após dia. Deus nos deu a Cláudia e a Carol. Quinta passada passamos um tempo de escritório maravilhoso. O Alex que está ali do lado. Deus nos deu pessoas para participar desse projeto. E nós temos ainda 11 meses para vivermos o que foi pregado e viver o que nós propusemos em janeiro. Só que nós precisamos entender que a vida cristã não é misticismo. E nós não vivemos misticismo. Nós vivemos um janeiro profético e nós cremos piamente. Eu creio. Deixa eu ser participante, não sei se alguém mais crê. Eu creio piamente do que foi falado através para a minha vida nesse janeiro profético. Só que existe uma conduta cristã pós-profecia que precisa ser aplicada no nosso dia a dia para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Porque tem promessas absolutas e tem promessas permissivas. Promessas absolutas não dependem de mim para que venha acontecer. Não depende. Mas a grande maioria das promessas que estão sobre as nossas vidas são permissivas. Aí entra um se na história, se fordes fiéis, se creres, se quiseres. Se colocar a cruz sobre os ombros, ela depende de uma participação humana. E na grande maioria das vezes, a vida cristã depende muito de nós. O misticismo religioso ele é perigoso. Porque nós passamos a acreditar mais em uma oração da pastora Suênia do que numa mudança de conduta. Nós passamos a acreditar mais nas profecias da pastora Raquel do que no meu comportamento. E eu quero falar sobre fé hoje. Quero falar sobre fé. Só que a palavra que eu vou trazer para você talvez vai chocar um pouquinho o seu entendimento. Porque eu vou falar sobre fé que sabota milagre.
E eu quero muito a atenção de vocês, porque a fé que sabota milagres, infelizmente, faz parte da grande maioria dos crentes. E como base da minha mensagem, eu quero usar um texto de 2 Reis, capítulo 5. E eu quero que você esteja bem atento, porque você precisa, assim como eu, viver os mistérios do céu. Eu gosto de falar que as coisas que eu quero são tão grandes, que eu preciso estar 100% agarrado em Cristo para que ela venha acontecer. Em todas as áreas da minha vida. Eu quero viver um matrimônio tão intenso, que Jesus não pode sair nem um segundo do meu matrimônio. Eu quero ser um pai tão top, que em momento algum eu posso tirar Jesus da minha vida. Eu quero ser um pastor tão respeitado, que em momento algum eu posso brincar com o espiritual. Eu quero viver uma vida financeira tão poderosa, que eu preciso 100% da sabedoria de Deus. Que ela vem na consequência do temor que eu tenho ao Senhor. Então Deus precisa fazer parte, ser participante de tudo, do levantar, do deitar, do sentar, do andar, do comer, do conversar. Nós precisamos ser espiritual em todo o tempo, porque se vivemos em espírito, a palavra nos instrui também viver em espírito. A partir do momento que nós vivemos uma vida espiritual, e não espiritualizamos tudo, vou tentar falar sobre isso também, porque muitas vezes nós somos espirituais e espiritualistas. Espiritualizamos coisas que não é espiritual. O espiritual, ele tributa tudo a Deus. Vou falar algo que vai chocar você aqui agora. Deus não está no controle de tudo. Que é isso, pastor? Como Deus não está no controle de tudo? Se Deus está no controle de tudo, Ele é culpado do seu fracasso. Ele é culpado do seu matrimônio estar complicado. Se Deus está no controle de tudo, você está se dando mal no seu trabalho, é culpa de Deus. Uma coisa é Deus ter o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Ele pode interferir a hora que Ele quiser. Mas Ele nos dá a liberdade para tomar decisões. E na grande maioria das vezes nós estamos dirigindo a nossa vida conforme nós queremos. Estamos dirigindo a nossa fé conforme a gente quer. Estamos dirigindo a vida cristã conforme a gente quer. Existe um padrão do céu para o crente viver em vitória. Existe uma regra, uma régua, uma bússola, uma instrução, um requisito do céu para o crente poder pedir tudo ao Pai e vos será feito. Existe. Se a minha palavra estiver em vós e vós estiveres em mim, tudo que pedir ao Pai, existe um padrão, estar nele, Ele em nós. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 4. A minha tradução diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Eu quero crer que a maioria dos irmãos que aqui estão conhece esse texto. E pregar sobre texto conhecido é um pouco complicado, porque tudo que a gente vai falar nós já ouvimos. Mas a vantagem é que a palavra de Deus, ela tem um poder de ser nova a cada manhã. Ela não se renova, ela é nova a cada manhã. Então, se você já tiver ouvido essa palavra, você vai glorificar a Deus por isso.
O contexto desta palavra, muitas das vezes, lendo apenas esses 4 versículos, a gente faz uma leitura muito superficial desse momento. A gente imagina que o homem chega em casa rapidinho e ouve essa história e corre lá no seu rei, no seu senhor, e fala que uma menina disse para ele que se ele fosse em Samaria, conhecesse um profeta, ele seria curado. Não, existe um contexto, irmãos, uma história muito complexa dentro disso aqui. Nós estamos falando de uma menina cativa. Nós estamos falando de uma menina escrava. E nós não estamos falando de uma menina qualquer, nós estamos falando de uma menina serva do Deus Altíssimo. Apesar de que a mensagem não é sobre ela, mas eu preciso trazer na baila isso. Nós estamos falando de uma menina que nós não sabemos qual foi o desfecho da história dos seus pais, dos seus irmãos. Ela estava na casa de um Ciro, capitão do exército, rei da Síria, um homem poderosíssimo. Um homem conhecido pelo seu sucesso, pelo seu êxito. E para quem conhece a história, um pouco da história bíblica, sabe como o rei da Síria trabalhava. Homens cruéis, poderosíssimos. E nesta ocasião, Israel tinha sido vencido pela Síria. E nós estamos falando de um contexto de guerra, de sofrimento, de perca, de derrota, de fracasso da nação de Israel. Essa menina foi levada de uma maneira brusca. Ela teve uma ruptura familiar, que eu quero crer que os seus pais nesse momento já estavam mortos, mas eu não posso afirmar isso. Ela foi levada não para viver em uma pousada, não foi viver em uma casa de férias, não foi viver como adotiva, não, ela foi ser escrava, serva da esposa desse homem. Essa menina tinha todas as razões para nunca tocar no nome do Deus de Israel. Ela tinha todas as razões para não querer o bem desse homem. Ela tinha todas as razões para não querer o bem da sua senhora. Ela tinha todas as razões lógicas para não abençoar quem estava do seu lado sem ser abençoada. Porque transferir bênçãos que nos abençoam é muito fácil. Desafiador é você transferir uma bênção que não te atinge. Porque o fato desse homem ser curado não mudaria a história de escravidão dessa menina. Mas essa menina tinha nela algo que nós como crentes precisamos ter. Nós precisamos ter algo em nós que muda a vida de alguém. O que está faltando nos nossos dias são crentes que têm poder de transformar a vida. Eu não vi em momento algum Deus descendo do céu e falando com esta menina: olha, escrava, fala com esse chefe do exército que eu vou mudar a história dele. Não! O que eu vejo é Deus olhando do céu e falando: olha, gostei dessa atitude. Gostei desse comportamento. E o seu comportamento como minha representante move a minha mão. Nós estamos falando de um chefe de um exército, um arquirrival de Israel, do povo de Deus. Que numa ocasião essa menina fala com a sua senhora: olha, se o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, aleluia. Eu imagino ela falando isso com saudade. Oh, se ela conhecesse a glória que está em Samaria. Oh, se esse homem conhecesse o que eu já vivi. Se esse homem conhecesse aquilo que me traz paz em minha guerra. Ah, se o meu Senhor, o que me escraviza, tivesse o privilégio de ver Eliseu. Esta menina sabia onde havia bênção. Ela conhecia o céu.
ela conhecia Eliseu, ela sabia o que tinha em Samaria e não tinha em Damasco. Mas o interessante é que ela estava em Damasco cheio de Samaria. Ela estava em Damasco cheio do que tinha em Samaria: milagre, poder. Ei, lugar não define quem eu sou, eu defino o lugar que estou. Eu mudo a história do ambiente que eu vivo. Eu decido quem vai ou não influenciar a minha vida. Aleluia. Essa menina trouxe para dentro da casa do seu inimigo, do seu senhor, daquele que talvez matou os seus pais, aquilo que ela tinha de melhor. E a gente vê pessoas deixando de ser abençoadas, irmão, porque está num trabalho, porque ele não gosta do valor da hora, ele amaldiçoa patrão, ele amaldiçoa companheiro, ele amaldiçoa a nação, ele amaldiçoa a esposa, ele amaldiçoa a casa, não tem o que oferecer no mundo espiritual. E está aqui, a minha casa muda de atitude para Jesus entrar na sua casa. Você vai cantar que abre a casa dia e noite. Essa casa nunca vai ser cheia se você não decidir ter em ti aquilo que Jesus traz do céu para a terra. Deus não vai mudar a sua história sem antes você mudar comportamento. Não adianta, irmão, falar de fé se a fé não for suficiente de mudar você. Onde eu estou, eu inflamo aquele lugar. Tem gente que está aqui, eu junto com o Kevin, aqui conversando, e o pezinho dele está assim, ó. Por quê? Doido que o Kevin sai para ele poder falar mal. Tem gente que está esperando uma oportunidade para deixar sair o que tem dentro, porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Essa menina tinha algo nela. Ah, se meu Senhor conhecesse o homem de Deus que está em Samaria. Ela estava cheia de Samaria, mesmo estando em Damasco. Escrava de homens, mas completamente livre de sentimento humano. Completamente livre de vaidade humana, completamente livre de paixões humanas, completamente livre de vingança, de revolta. Depressão não conseguia nem passar na rua dessa menina. Ansiedade não tinha medo de ouvir dela, porque ela lá escrava talvez assim: ah, se eu tivesse em Samaria. Oh, saudade daquele lugar. Eu não posso ir, mas eu vou mandar o meu inimigo lá viver aquilo que eu vivi no meu passado. Eu vou levar alguém viver o que eu já vivi. Eu vou levar alguém. Lembra daquela samaritana também que saiu correndo como uma louca? Olha, eu encontrei o Messias. Lembra? Ei, Samaria tem coisas boas para oferecer. Ei, você precisa entender o que você tem, onde você está, com quem você vive, para você participar das coisas do céu e talvez você trazer alguém para viver o que você está vivendo. Essa menina fala com a senhora, falou: oh, se ele conhecesse. Irmãos, esse homem era o chefe do exército do rei da Síria, um homem extremamente poderoso. Milhares e milhares de soldados a seu serviço, nações temiam em ouvir falar que esse homem estava passando. Uma escrava com um poder de influência a esse ponto. Ela fala com a senhora, fala: se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus que está em Samaria. Ei, irmão, Jesus só quer que você anuncie. Ah, pastor, mas eu não sei falar inglês. Fala. Eu não sou bom nisso. Fala que tem algo especial em Samaria. Pastor Léo, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Fala que existe um lugar que tem resposta para as orações. Fala que existe um lugar que Deus se manifesta. Fala que existe um lugar que tem salvação. Fala. 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 Quando ela falou, a menina, a senhora talvez olhe e fala: uau,
Desde o dia que essa menina chegou aqui, a gente notou que essa menina é diferente. Desde o dia que essa menina chegou em nossa casa como escrava, essa menina anda, fala, pensa, veste. Tudo nela é diferente da gente. Porque quando a gente fala, irmão, debaixo da graça, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. Você precisa falar, está cheio dele, fala. Que ele responsabiliza para levar a sua voz onde você não chega. O chefe do exército chega em casa, a esposa chama, fala, olha, tem algo acontecendo e eu não consigo esquecer o que essa menina me falou. Essa menina me falou que se você conhecesse o profeta que há em Samaria, ele ia curar a sua lepra. Imagina esse homem ouvindo essa palavra, irmão. Quem falou? Quem falou dessa cura? Essa menininha estranha aqui de casa. Essa menininha diferente aqui de casa. Ela é judia, ela é muito diferente da gente. Nós precisamos ser mais estranhos, irmãos. Está faltando crente estranho. Tem muito crente, irmãos, que se identifica demais com o ambiente. Ele chega, né, saudade às vezes daquelas mensagens mais antigas lá do pastor Veiga, sem muito conhecimento, lá o crente camaleão, né, que chega, do jeito que ele chega assim, ele se adequa ao lugar, aí ele fala igual o povo, veste igual o povo, pensa igual ele, brinca como ele não traz constrangimento para o lugar, porque ele não é estranho. O crente tem que ser nojento, estranho. O crente tem que chegar num ambiente de pecado, irmãos, e trazer luz. O crente precisa chegar na escuridão e eles olhar para você assim, uau, chegou a luz. Nós somos a luz em meio às trevas. Se a sua palavra não traz constrangimento e preocupação, se você não tem impacto de glória, que crente que é você? Você é representante do céu na terra. Você é de Samaria, mesmo estando em Damasco. Você é de Samaria. Você é servo do Deus Altíssimo. Você muda o ambiente que vive. Você impacta o ambiente. Você mexe com a estrutura. Se você for de Samaria, mesmo estando em Damasco. A menininha estranha falou, se o senhor for. Mas eu estou todo leproso, eu estou todo sujo, eu não posso chegar perto daquele povo. A lei deles fala que eu tenho que ficar de longe. A menininha estranha gerou fé. Poder de gerar fé. Sua palavra gera fé? A menininha estranha gerou fé no chefe do exército. Olha a relevância dessa menina. Olha a relevância dessa menina. Uau. A menininha falou que se eu for lá eu vou ser curada. Se eu for lá eu vou ser curado. Imagina esse homem andando para um lado e para o outro dentro do quarto, mas eu estou perdendo dedo. Eu tiro a minha roupa, cai pedaço de pele, eu estou fedendo. Mas a menininha falou que lá em Samaria tem um homem lá. Aleluia. Tem alguém em Samaria que muda a minha história. Oh Jesus, que as nossas palavras tenham o poder de gerar fé, igreja. Que as suas palavras tirem o sono das pessoas. Que as suas palavras façam com que elas sentem comiseração pelo seu pecado. Falando, eu preciso conhecer Samaria, porque eu estou sujo. Eu estou cheio de lepra. Eu preciso ir naquela cidade. Eu preciso conhecer o que essa menina conhece. Eu não ia pregar sobre essa menina, meu negócio é falar de chefe do exército, mas eu estou na dispensação do Espírito, e eu quero que Ele toque em nós nesta manhã, para que nós possamos ser influentes no mundo espiritual, para eliminarmos fé que sabota milagre. Eu quero que ele chegue nessa menina, pegue a informação, porque a palavra dessa menina inspira confiança. Uau! Uau, quem falou? É a menininha estranha lá da nossa casa, que é a doidinha.
Esse homem se incomoda a ponto de procurar o rei da Síria, o rei Acasias, o seu senhor. Falou: olha, a menina disse que lá em Samaria tem cura para mim. Lá em Samaria, meu senhor, eu tenho solução para os meus problemas. Lá em Samaria tem milagre. Eu preciso que o senhor abra mão do seu general de exército, porque eu preciso agora cuidar da minha lepra. Eu preciso cuidar de mim. Eu estou protegendo o seu reino, mas eu estou exposto a uma enfermidade que a menininha estranha falou que tem solução para ela lá em Samaria. Aí a igreja prega até 12 dias de janeiro profético, e o crente chega no dia de trabalho e fala com o patrão: olha, eu não tenho coragem de pedir para sair mais cedo. Eu não tenho coragem de estar na igreja na quinta, no domingo. Eu não tenho coragem de orar. Eu não tenho coragem de renunciar à minha posição para receber o meu milagre. Chega no rei, o rei escreve uma carta. Ele prepara presentes, ele tem o que oferecer, porque ele entende que aquela é a sua última esperança, a sua última saída. E a Bíblia fala que ele parte rumo a Israel. E quando ele chega lá, ele vai no rei. Vai no rei. E a proposta do rei da Síria era que o rei de Israel proporcionasse a cura. Era a proposta que o rei Jorão desse a ele cura. E por isso que você precisa ouvir a palavra dos seus líderes, porque fé sem instrução também mata. Fé sem instrução te põe perdido em busca dela. Fé sem instrução faz você caminhar para lá e para cá, bater porta errada, procurar milagres em pessoas erradas. Ele estava cheio de fé, mas não tinha instrução. Talvez por ser o chefe do exército, ele não quis sentar com a menina e falar: me dá nome e endereço de quem vai me dar o milagre. Não, se é em Samaria que está, eu vou no maior de Samaria, achando que o maior de Samaria é rei. Foi lido aqui pelo pastor Jorge. Deus não vê como o homem vê, irmão. O homem vê o que está por fora, Deus vê o que está dentro. Aos olhos do rei da Síria, o maior homem de Israel era Jorão, mas aos olhos de Deus era o profeta Eliseu. Eu falei: existe um profeta lá dentro. Existe um homem que tem o que homem nenhum tem em Samaria, em Israel. Nós precisamos de ter instrução para que a nossa fé tenha eficácia. E a igreja está ensinando como o crente deve comportar para que a sua fé possa trazer resultados eficazes. Passa meses, passa anos e a vida do crente não muda, mas quando você pergunta a ele: você fez o que você foi instruído? Olha, até que eu ia fazer. Até que eu quis fazer, eu quase fiz, eu estava na porta para fazer, mas não fiz. Pastor tem experiência, às vezes a pessoa chega assim e fala: pastor, estou querendo ir para Boston, só que eu não sei o caminho. Aí a minha instrução é: você pega aqui a 114 ou a 138, você vai pegar a 25, você vai sair lá no final, ao invés de você entrar na 95, você pega a outra que eu também não sei direito, você pega para a direita. Você vai seguir a placa assim, você vai chegar em Boston, na direção norte. Aí daí 2 meses o cara chega: pastor, nunca cheguei em Boston. Mas por quê? Não, pastor, eu peguei a 195 sul. Eu falei: irmão, mas não tem como você chegar em Boston por ela. Você vai varar em New Hampshire. O senhor falou, mas eu preferi, porque eu achei melhor, era mais lógico. Irmãos, existem caminhos que não tem como mudar. Existem direções que não tem atalhos. É impossível chegar no sul indo para o norte. É simples assim. Nós temos que tomar cuidado com fé, irmãos. Porque muitas vezes a sua fé pode sabotar o seu milagre. Esse homem tinha uma fé, mas não tinha instrução. Chegou no rei de Israel, o rei entendeu completamente errada a proposta, a ponto de entender que aquela ação do rei da Síria era ocasião de guerra. Esse homem quer guerrear comigo. Ou seja, uma fé sem direção causa
problemas. A Bíblia fala que o rei de Israel rasgou as suas vestes, entrou em desespero. Como eu posso dar vida a esse homem? Mas ele estava no lugar certo, conversando com a pessoa errada, mas no lugar certo. Ele estava em Samaria, estava no palácio do rei de Israel. A conversa saiu entre os súditos e chegou no profeta Eliseu, e Eliseu fala assim: ei, rei, não rasga suas vestes, não rasga suas vestes, manda que ele venha a mim, que ele vai saber que tem homem de Deus em Israel. Manda ele descer aqui na minha casa, manda ele vir aqui, que eu vou mostrar para ele e para o Senhor que existe homem de Deus nessa terra. A Bíblia fala que de imediato ele chega. Posso imaginar, gente, eu preciso adiantar, irmão, já está quase na hora de terminar o culto. Eu posso imaginar a caravana real do rei da Síria, suas carruagens, seus cavalos, seus guardas-costas, a polpa real da Síria chegando com ciclos e mais ciclos de ouro, vestes e mais vestes para oferecer, riquezas e mais riquezas, e parando a carruagem na porta da casa do profeta. Ei, irmãos, aqui a fé que sabota pecado entra na vida do homem. A Bíblia fala que ele chega na porta do profeta Eliseu e diz: olha, chegou o chefe do exército, o rei da Síria. Na presença de Deus, irmão, não tem maior do que o próprio Deus. Não dá para ter. Não dá para ter gente grande, cheio de razão, cheio de posição na presença de Deus, não. Ou você chega pelo caminho da humildade, ou dele nem te vê. Chegou. O profeta manda o seu súdito, o seu servo. Ele não sai de casa. Ele não vai lá ver a polpa real da Síria. Ele pede Jazi, vai lá, fala com ele para dar um pulinho ali no Jordão. 7 mergulhos e ele vai ser purificado. Essa palavra chocou esse homem de uma maneira tão grande, que ele se revoltou, a ponto de abrir mão da sua bênção, do seu milagre. Ele se revoltou, falou: como assim? Veio um servo do profeta aqui falar comigo? Eu achei que esse homem sairia de lá, colocaria a mão na minha lepra, levantaria a mão para o céu, clamaria ao seu Deus e eu seria curado. Agora ele vem e me pede para ir no Jordão, esse rio imundo, e mergulhar 7 vezes. Em Damasco tem rios melhor do que esse. Hoje é o dia de você sepultar suas expectativas. É dia de você jogar por terra a sua lógica humana. É dia de você abrir um caixão e jogar por terra e falar assim: olha, como isso vai acontecer? Esquece! As lógicas do céu não entram na mente humana. Não dá para você compreender o agir e o trabalhar de Deus. Senhor, pastor, eu lancei um projeto para esse ano, eu orei para esse milagre, mas eu não consigo ver como isso vai acontecer. Eu não consigo ver como isso vai acontecer. Está cheio de fé, mas sabotando o seu milagre. Cheio de fé, mas as coisas não vão acontecer como você quer. Está cheio de fé, mas não é do seu jeito. Está cheio de fé, mas não é em Damasco, é em Samaria. Está cheio de fé, mas o rio é Jordão. Está cheio de fé, mas eu não gosto de água suja. Está cheio de fé, mas você criou um cenário para o seu milagre. Ei, irmãos, não vai acontecer como você quer. Não vai vir de onde você imagina. Não é dentro da sua lógica humana. É milagre. É milagre. Ou você crê na onisciência e na sabedoria de Deus, ou você não vai viver milagres. Porque milagres, irmãos, é completamente antilógico. É antilógico. Não dá para a mente humana entender o que tinha no Jordão sujo para transformar a pele toda doente,
toda podre daquele homem. Não dá para entender o que tinha no Jordão. Jordão não tinha nada. A única coisa que precisa ter é submissão absoluta à palavra de Deus. Se é Jordão, é Jordão. Se é Israel, é Israel. Nós precisamos nos submeter à ordem do céu e abrir mão do meu desejo, do meu querer, da minha vontade, da minha lógica, do que eu acho, do que eu quero, do que eu penso. Jordão não tinha nada, não ser água suja, mas ir ao Jordão tinha tudo para transformar o leproso, para curar o leproso. Não tinha nada, tinha apenas a obediência à voz do profeta. Só isso que precisava, obedecer o profeta. Se fosse 20 vezes, 3 vezes, 4 vezes, passar na porta, encostar o dedo, não importa, era submeter à voz do céu. Milagre é resultado de submissão à voz do céu. Ou o céu domina a minha vida, ou eu vou viver a vida humana cheia de fracasso, cheia de derrota e ainda questionando o céu. Ou eu me submeto ao céu, ou eu vivo as lamúrias da terra. Ou me submeto ao céu, irmão, ou eu vou esperar o próximo janeiro profético. Ou me submeto ao céu, ou eu vou ter que conviver com a vitória do Cláudio, do Fabrício, do Jairo. Ou eu me submeto ao céu, ou eu vou ver a Ingrid mais o Mairo prosperar e não vou sair do lugar. A ordem é Jordão. Mas a fé que suplanta, a fé que ultrapassa, pastor, eu creio, mas eu quero assim. A proposta do céu nesse momento é fé absoluta. Deus me fez lembrar de um texto da palavra de Deus essa semana. O que é fé? A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? E a prova das que se esperam. Fé é não ter nada acontecendo e eu estar em cima dela inabalável. Pastor Léo, mas a vitória não chegou? Eu falei, não chegou para você, para mim já. Mas eu não estou vendo, você não precisa ver, eu já estou vivendo ela. Andar por fé, irmãos, é causar desespero no incrédulo. É a pessoa olhar para mim e falar, mas como? Irmãos, o incrédulo não vê o que tem fé ver. Pastor, mas não dá para entender, vai todo dia na igreja, está todo momento ali. Irmão, quem não tem fé não consegue te compreender. Fé é viver o invisível, o impossível, mesmo que nada esteja acontecendo. Alguém aqui já olhou o preço da passagem para Israel? Alguém já deu a curiosidade de checar o preço da passagem de Israel? A maioria não. Ei, vamos ver. Eu quero ir, vou para Israel junto com a Getsemane. Eu tenho fé que esse dia vai chegar. Então eu preciso já checar hotel. Eu preciso já ver preço de passagem. Eu preciso viver em cima desse fundamento que é fé. Fé, eu creio. Eu vivo o que ainda não aconteceu, como se já estivesse acontecido. Fé. Fé. Pastor, mas não tem como, eu não falo inglês, eu não tenho dinheiro, eu não sei trabalhar. Ei, irmãos, ou você tem fé ou você vai continuar sem falar inglês, sem ter dinheiro, sem trabalhar, sem nada, porque a fé vai te levar até lá. Ou muito pelo contrário, a fé não vai te levar até lá, ela vai trazer aquilo até você. Firme fundamento não sai do lugar. Eu não saio, eu não tenho como mover a base de uma casa. Eu tenho que trazer as paredes, eu tenho que trazer a janela para aquela base. A fé vai trazer o que eu quero viver até mim. Fé vai trazer, vai atrair pessoas, vai atrair vitórias, vai atrair conquista, vai atrair cura. Fé vai mudar a minha história. Fé. Fé. Jesus me fez participar aqui de uma cena maravilhosa, de uma reunião na casa de Jairo. Jairo enfermo, suas duas mulheres, suas duas irmãs,
Vendo aquela situação, Jairo fala assim: olha, chama meu amigo Jesus. Lázaro, perdão, não é Jairo não. Perdão, Lázaro. Estou de olho no seu, Jairo. Porque Jairo tinha... Perdão, você entrou na mensagem, vai ter que ficar. Porque Jairo tem a fé que a igreja precisa. Jairo convida Jesus para ir na sua casa, que a sua menininha estava doente. Chega uma notícia, fala, ela está morta. Não incomoda mais o mestre dá um tapinha na perna dele e fala assim: crê somente. Mas crê em quê? Crê em quê? Não precisa crer em nada, só creia somente. Lázaro, suas irmãs em Betânia, Lázaro doente, Lázaro fala: chama o Jesus. As irmãs, será que ele vem? Não, ele vem. Pode ficar tranquilo que ele vai vir. O enviado foi, Jesus falou que viria, que aquela doença não era para a morte, mas Jairo morreu, Lázaro morreu. Sai da minha mensagem, Jairo. Lázaro morreu. Já vi pessoas falando da frustração da morte de Jairo. Eu duvido que Jairo morreu, Lázaro morreu frustrado. Eu duvido, Jesus me prova que ele morreu cheio de fé. 25 e 26 de João 11. Coloca para mim aí. Alguém consegue? Só para nós entender, Jesus conhecia o coração de Lázaro. Não é porque as coisas não estão acontecendo que elas não vão acontecer. A fé é trazer o futuro para o presente. Só que o nosso comportamento pode sabotar o nosso milagre. As irmãs de Lázaro, triste com a morte do seu irmão, 4 dias já morto. Jesus chega, olha para ela e fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, aleluia. Eu sei como Lázaro morreu. Ainda que ele tenha morrido, ele vai viver. Esse era assunto da morte de Lázaro. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, até o último suspiro de Lázaro, ele sabia que eu viria. Ele enfrentou a morte na certeza que eu chegaria. E eu cheguei. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que ele morra, ele vai viver. Jesus não estava falando do futuro, do passado e do presente. Estava falando da morte de Lázaro. Alguém que morreu agarrado na fé. Ele vai vir. Ele disse que viria. Ele é meu amigo. Eu sei que Ele não me deixaria só. Relacione com Jesus a ponto de ter certeza da sua amizade com Ele. Relacione com Jesus a ponto de tudo ter acabado do seu lado e você está agarrado na fé. Eu falei: eu sei que quando Ele chegar, oh, aleluia, Ele vai chegar. Ele vai chegar. Pastor Léo, mas já acabou tudo. Acabou casamento, acabou amor, acabou emprego, acabou dinheiro, acabou saúde. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, quem crê em Jesus, tem fé aí, irmão. Tem fé para esperar Jesus chegar, mesmo após a morte. A lógica humana estava na cabeça de Maria e Marta. Eu sei, Jesus, que na ressurreição dos últimos dias. Eu sei. Eu entendo. Nossa mente é muito pequena. Nossa mente é muito pequena. A gente quer viver de fé, mas a nossa mente é pequena. E o interessante é que Jesus sabe disso. Sabe disso porque Ele vai colocar alguém no seu caminho, como colocou no caminho de Naamã. Chega 2 e fala: meu pai, se o profeta tivesse pedido qualquer coisa grandiosa, se tivesse pedido a sua família, o seu dinheiro, o senhor não daria? Daria. Ele te pediu coisa tão simples, te pediu obediência. Por que o senhor não vai no Jordão e mergulha 7 vezes? Está do lado aqui, ó.
Por mais que a sua fé possa tentar sabotar o seu milagre, Jesus vai te colocar pessoas que vai te trazer para a obediência novamente. Fala, mergulha no Jordão, filho. O que você tem é tão grave, e o que Jesus pediu é tão pequeno. Obedeça. Se submete à palavra. Ouve os seus profetas. Se rende a Jesus. Se submeta à palavra, que você vai se tornar branco, puro, lavado, remido. Jesus não vai desistir de você. Talvez você está com a mente a mil. Talvez você está com a mente a mil. Pastor, eu não consigo ver a saída. Fica tranquilo, ela vai chegar. Pastor, eu não tenho cura. Ela vai chegar. Pastor, eu não consigo ver a solução do meu casamento. Tem solução. Pastor, eu não consigo ver a solução para a minha finança. Tem solução. Pastor, eu cheguei aqui agora, não conheço ninguém. Você tem Jesus, é o suficiente. Põe Jesus no projeto. Se submeta à palavra e viva milagre. Nós temos 11 meses para viver o sobrenatural de Deus. Mas as dúvidas, os questionamentos, as indagações, está aí tentando suplantar o seu milagre. Estou aí tentando sabotar a sua bênção. Porque Naamã foi no lugar errado. Tentou desobedecer e abandonou o projeto da cura. Ele estava voltando para Damasco. Ele tinha fé que Deus faria. Mas o seu achismo, a sua religiosidade, a sua expectativa, a lógica humana, sabotou a fé dele. Pastor, não tem jeito para mim. Essa é a palavra que Satanás quer que você fale diariamente. Vamos ficar de pé? Fé que sabota milagres. Quando o Senhor me falou isso, irmãos, eu comecei a avaliar a minha vida, porque eu sei o que é tempestade, sei o que é luta, sei o que é problema. Quando as coisas saem um pouquinho do nosso controle, irmão, nosso coração dispara. Não tem aquele dia que a gente levanta com aquele friozinho na barriga. Senhor, o que eu vou fazer? Você está sorrindo para alguém, mas o seu coração está assim, o que eu vou fazer? Você está abraçando as pessoas e está, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que isso vai acontecer? O céu está dizendo para você assim, crê somente. Descansa. Deleita-te, pois, no Senhor. Descansa. Traz paz, decida a ter paz. Porque a adversidade, a falta de possibilidades quer sabotar a sua fé, e nós não podemos aceitar isto hoje. Eu quero orar para quem está vivendo isso, irmão, buscando lógica e não consegue ver. Não tem como, pastor. Pastor, é impossível, pastor, não dá para eu ver. Jesus mandou eu vir aqui por sua causa hoje. É quando não há saída que o milagre chega. É quando não tem solução que ele entra. Enquanto tiver força humana, Jesus não entra. Mas quando acabar o vigor, ele vai multiplicar a sua força. Tem alguém aqui nesse momento que quer receber essa oração? Falando, pastor, eu preciso dessa tranquilidade. Eu preciso viver o meu milagre. Não vou insistir, irmãos, porque eu sei do que eu estou falando. Sei do que eu estou falando. Tem pessoas aqui dentro, o coração está 1000 por hora. Fala, Senhor, eu não vejo saída, Senhor. Está difícil demais para mim, Senhor.
Jesus está hoje tomando essa aflição e falando aqui: meu filho, é só ir dar um pulinho ali no Jordão. É simples, é só parar a carruagem aqui. É só dar um pulinho ali no Jordão e mergulhar 7 vezes. Porque tem milagres para nossas vidas aqui hoje. O sabotador de milagre está repreendido aqui nesse momento. Sabotador de milagre está repreendido. Todo medo, toda dúvida, toda ansiedade, toda preocupação vai cair por terra aqui agora em nome de Jesus, porque o meu milagre vai acontecer. O seu milagre vai acontecer. É tempo de caminharmos em paz em meio às tempestades. Pastor, tem uma tempestade chegando aí. Ei, o meu Jesus tem um caminho preparado para si em meio à tormenta. Ele tem um caminho de paz em meio à tormenta. Senhor Jesus, os teus filhos estão aqui. Pai, tu me fez sentir dores, aflições, angústias, que alguns aqui estão vivendo. Pai querido, mas eu não aceito o sabotador do nosso milagre prevalecer na vida de nenhum de nós. Pai querido, eu sei que a ansiedade tem chegado na segunda-feira, no dia de pagar o aluguel. Eu sei que o desespero tem batido a porta, mas a paz que excede o entendimento está sendo derramado sobre esta igreja nesse lugar. Meu Deus querido, traga paz. Nos ajuda a ter fé. Nos ajuda a desenvolver fé. Nos ajuda a relacionar com o milagre. Nos ajuda a trazer o milagre de amanhã para hoje. Pai, em nome de Jesus, toca na vida dos teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus, toca na vida deles, meu Pai. Tira esta agonia, tira esta aflição, tira esta ansiedade, porque nós somos tempo e morada do Espírito Santo. Nós agarramos a Tua palavra e nós vamos descer ao Jordão. Nós vamos mergulhar 7 vezes. Nós vamos obedecer a Tua voz e viver o milagre que Tu propôs para nós. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os Teus filhos agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém aqui nesse momento, irmãos, que quer se reconciliar com Cristo? Talvez você entrou aqui dentro hoje, está desviado dos caminhos do Senhor. Talvez você entrou aqui dentro hoje que nunca se rendeu a Jesus. Hoje Jesus abriu a porta da salvação para a sua vida. Jesus vai mudar a sua história hoje. Tem alguém para Jesus aqui hoje? Já tem um rapaz aqui na frente aceitando Jesus. Tem mais pessoas aqui hoje para Jesus. Tem alguém aqui hoje, tem mais alguém aqui hoje que quer viver o sobrenatural, que quer viver resultado de 7 mergulhos no Jordão. A proposta do céu aqui hoje é: mergulhe no Jordão, mergulhe na salvação. Mais um jovem para Jesus. Tem mais gente para Jesus aqui hoje, pois eu sei que tem. Jesus veio aqui hoje para mudar a sua história. Eu não gosto de insistir muito com apelo, porque eu não vou te convencer de nada. Quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Mas são oportunidades, irmãos, que não podem passar. Esse dia nunca mais vai repetir na nossa vida, irmão Carlos. Nunca mais vai repetir esse dia, meu amigo D'Artagnan. Nunca mais vai repetir esse dia. O que Deus tem para você hoje, você nunca mais pega. É hoje ou nunca mais. E eu sei que tem de Deus hoje uma bênção específica para este culto. Eu sei como eu cheguei aqui hoje, irmãos. Eu sei o que está fluindo nesse altar aqui agora. Tem mais alguém para Jesus? Em nome de Jesus. Igreja, intercede, é batalha. Batalha. Estenda as suas mãos para cá. Senhor Jesus, tem 2 jovens aqui, Pai, eu não os conheço. Aleluia. Mas Tu conhece, Pai. Tu resgataste eles do lamaçal de pecado. Pai, eu peço a Ti que nesse momento, meu Deus, venha perdoar o pecado dos Teus filhos.
Eu ainda não sei o nome deles, Pai, mas já está no livro da vida. Eu ainda não sei a história deles, Pai, mas foi lançada no mar do esquecimento. Eu não sei o que eles esperam para amanhã, mas Tu sabes. Pai, uma nova história inicia hoje na vida desses dois jovens. Eles irão testificar desse dia. Meu Deus querido, eu quero repreender toda a fúria do mal contra a vida deles. Toda arma preparada cai por terra. Tira amizades que distanciam de Ti. Aproxime pessoas que traz a Tua presença. Renova, estabelece, Pai, direção. Abre porta, Pai, traga refrigério, dê dons, talento, para que eles sejam a partir de hoje arautos do Teu Evangelho. Pai, em nome de Jesus, encha do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, perdoa os pecados dos Teus filhos, perdoa o pecado, não aceito mais acusação. Toda arma preparada por eles já foi lançada por terra. Pai, nós manietamos o gigante, nós amarramos o gigante, Pai querido, e a partir de hoje eles são livres, livres, livres para Te servir. Amém, aleluia. Vai ali pegar o nome de vocês ali, meu filho. Leve lá, leve lá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. O Senhor quebra o meu orgulho. Eu quero. Aleluia. Tem mais uma alma pelas internet lá. Nós não o conhecemos, mas nós vamos encontrar ele no céu dentro de pouco tempo. Vamos louvar a Deus por isso.